Amém? 1 Reis, capítulo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas antes de ler a palavra, me permita fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando o centro da Tua vontade. Senhor, a grande realidade é que nem Jesus conseguiu agradar a todos. E isso me traz uma calma muito grande, me traz um conforto muito grande. Porque seria loucura da minha parte tentar subir aqui e trazer uma ministração onde 100% dessas pessoas sairiam felizes. Mas o que eu quero pedir, Pai, é que 100% dessas pessoas saiam transformadas em nome de Jesus. Eu não estou aqui como um animador, como um bobo de corte, Pai, para fazer as pessoas ficarem alegres. Não sou um político buscando votos. Eu estou aqui como homem de Deus, buscando o centro da Tua vontade para a minha vida e para a vida dessa igreja. Então, eu quero pedir, Pai, que essa ministração fale profundamente aos nossos corações, para que nós possamos sair, Pai, e entendendo aquilo que foi dito. Onde eu já aproveito e repreendo toda distração em nome de Jesus, toda confusão mental em nome de Jesus. Nós repreendemos toda armadilha para que venha tentar roubar aquilo que o Senhor quer ensinar ao Teu povo, Pai. Para que nós possamos, sim, aprender, crescer e evoluir em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história interessante que vai falar sobre um homem de Deus. Tem homem, tem mulher de Deus aqui nessa igreja? Amém. Então essa história é uma história que a Bíblia Sagrada deixa registrada para nós. E eu quero pedir a você que tenha muita atenção nela. E, pulando alguns versículos, ele vai dizer, né, o profeta é chamado a trazer uma palavra forte na casa do rei. E a partir do verso 3 diz o seguinte: naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele vão se espalhar. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado. Por favor, cuidado. Não quando falar mal de um pastor, mas cuidado quando você falar contra um homem de Deus. Não é maldição. A Bíblia nos alerta sobre isso. Muito cuidado. Só que, o que aconteceu na sequência? O altar se fendeu. E as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que quem? O homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Uau! Então, já estou todo arrepiado aqui. Então o rei disse ao homem de Deus: imploro o favor do Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. E o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até minha casa, e coma alguma coisa, e eu vou te dar uma recompensa. Porém o homem de Deus disse: ainda que me desse metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi para o outro caminho, e não voltou pelo caminho onde tinha ido a Betel. Senhor, em nome de Jesus, fala profundamente aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós clamamos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, cumprimenta a pessoa que está do teu lado aí, dá uma boa noite para ela, assim, seja bem-vindo. Profetiza a bênção sobre a vida dele. Talvez você saiba exatamente o que essa pessoa precisa, talvez mais do que eu. Talvez até mais do que ela, então profetiza. E depois disso, sim, tome assento, essa cadeira confortável aí, em nome de Jesus. A nossa história essa noite começa falando de uma coisa muito profunda. É o quê?
uma coisa que a gente já tem sido movido pelo Espírito Santo de Deus a falar há algumas semanas, que vai tangenciar a obediência. Porque o que acontece? Existia um homem de Deus. E hoje eu vou te dizer que existem muitos homens de Deus no Brasil, no Rio de Janeiro. Existem até muitos homens de Deus dentro do Galeão. Eu posso dizer que existem homens e mulheres de Deus dentro dessa igreja. Amém? Glória a Deus. O pessoal está acordado hoje, hein? O pessoal está acordado? Estou me sentindo numa igreja pentecostal, hein? Aleluia. Esse amém foi forte. Oh, começamos bem, ó. Vou até beber água. Fiquei empolgado. Pois bem, essa mensagem vai ensinar para que você, homem e mulher de Deus, se sintam entusiasmados, se sintam motivados, se sintam encorajados de fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Porque ele recebe uma visão, recebe uma revelação com começo, meio e fim. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu chamo você a refletir. A revelação que Deus trouxe para ele tinha o quê? Começo, meio e fim. Quem é concurseiro aí, levanta a mão. Concurseiro. Você não levanta a mão, eu não posso te abençoar. Às vezes perde oportunidade. Eu vou profetizar sobre os concurseiros, 3 levantaram a mão. Aí, pastora. A Júlia levantou lá, só viu a mão, não nem vejo a Júlia, só viu a mão subindo assim, ó. Deduzi que... A outra veio correndo ali, ó, amém. Sumiu ali o operador, já apareceu. Concurseiros, escutem o que eu digo. Quase todos os concursos têm redação. E uma boa redação precisa ter exatamente o quê? Começo, meio e fim. E há quem diga que precisa ter o quê? Um bom meio, que é chamado também de desenvolvimento. Perfeito. Eu gosto disso, cara. Me empolgo. Gosto muito de dar aula. Então, se você tem um começo extraordinário e um fim extraordinário, e o seu desenvolvimento for fraco, o que vai acontecer com a tua nota? Sua nota vai cair. Perfeito? Por quê? A grande parte da redação vai estar onde? No desenvolvimento. É ali que a pessoa que vai avaliar, a banca avaliadora, vai esperar o quê? Ver as principais informações. Não, pastor, a minha conclusão de redação é extraordinária. Eu chego na conclusão e coloco ali uma coisa fantástica, que um meteoro caiu de Marte, e aí esse meteoro bateu na água, e aí... A pergunta é, tem algum sentido para o avaliador nessa conclusão, se é uma informação nova? Olha aí, hein, concurseiro, cadê os concurseiros? E aí, se eu cheguei com esse meteoro, com esse planeta, com essa água, do nada no final, você vai ser bem avaliado, sim ou não? Porque precisa ser o quê, o final? A conclusão tem que ter o quê? Indícios de... Vamos lá, aproveita aqui, estou para concurso. Porque Deus tem prosperado, Deus tem falado que tem vaga para você preparada, mas você precisa treinar mais, você precisa estudar mais. E aí, você precisa fazer o quê? Você precisa, na conclusão, ter o quê? Você retoma algo que já tinha sido dito, trazendo o quê? Uma explicação final. É o grande ápice. Mas você traz na conclusão coisas novas? Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Perfeito? Eu preciso introduzir algo, desenvolver aquele algo e, em cima do meu desenvolvimento, trazer o quê? Uma explicação do que foi desenvolvido. E aí, bota a aula para Enem, bota lá, pregação para Enem, um monte de gente do Enem também vai começar a seguir esse canal. Quem sabe a gente chega a 2.000. 1.000 já foi, então, de repente, agora a meta é 2.000. Amém, igreja? Então, o que a Bíblia faz? A Bíblia faz exatamente isso. Olha só. Ele te traz orientações onde a sua conclusão vai estar relacionada ao quê? Às decisões que você tomou onde? No desenvolvimento. Tem gente que não quer desenvolver, mas quer que a conclusão seja extraordinária e quer que a nota seja alta.
São regras. Eu tenho uma introdução dizendo que, olha só, eu vou falar sobre o bairro do Meia. A joia do subúrbio carioca. Agora vai arranjar um monte de seguidor aí, né? Veio aqui, eu entreguei. Eu, particularmente, gosto mais de Tijuca e Vila Isabel. Né? Mas, de repente, o cara vai falar, eu quero falar... Aí você lê essa introdução, o que você espera? Pô, vai falar de como nasceu a Dias da Cruz. Vai falar o quê? Do apêndice do Meyer, que é o Lins. Eles têm uns probleminhas, tá? Minha esposa que é mineira, então só para entender, eles não é mineira, não? Você ficou muito tempo lá, você tem problema com o mapa do Rio de Janeiro. A gente tem que orar por você. Só para constar, teve um dia desse que a gente estava conversando com a pastora. Não, a pessoa está num lugar muito longe, ela teve que atravessar a ponte numa igreja lá em Nova Iguaçu. Aí eu, que ponte? A ponte da linha vermelha aqui? Eu fiquei confuso. Aí eu falei, será que você está falando de São Gonçalo? Ela parou, eu acho que é um nome conjugado desse. São Gonçalo. E dizem que as mulheres têm problema de orientação. Mas, nessa igreja, existem excelentes motoristas que eu profetizo sobre a orientação de você. Olha aí, glória a Deus. Inclusive, fala assim, pastor, eu não tenho carro. É aí que tem gente que perde a bênção. Porque se eu estou profetizando sobre motoristas, sobre condução, sobre carro, se eu não tenho, o que eu faço? O que eu faço? Eu já levanto a mão. Recebo. Por quê? Eu quero ter um carro? Eu quero ser motorista? Mas não é para mim. Sim, é para você. E aí, muitas vezes, a gente perde oportunidades na decorrência da nossa vida evangélica porque não está antenado. E porque não estando antenado a outra, ou não estando antenado, ou pior, não se autorizando a viver o novo. Não, isso é demais para mim, ter carteira não. Eu já sei andar com as minhas próprias pernas, sei até andar de bicicleta. Vê se eu tenho coragem de me equilibrar em cima de uma moto. É só consequência, é o próximo passo. Então, algumas pessoas, pura e simplesmente, não recebem porque não ficam ligadas, e outras porque não se autorizam a viver o novo. Amém, igreja? Pois bem, continuando. A história tinha sido entregue ao profeta. Ele sabia exatamente o que se esperava dele. Deus falou, você vai entregar uma palavra para o rei. Você deve entender que o rei não vai ficar muito feliz, mas não se preocupe, porque além da palavra, sinais seguirão a palavra que você vai entregar. Deus falou para ele, eu vou mandar sinal depois que você entrega a palavra. Era isso que estava escrito? Porque Deus trabalha com o quê? Em cima da sua atitude. Em cima da sua fé. Quando você age com atitude, age com fé, as coisas são movidas no mundo espiritual a seu favor. Amém, igreja? Quem já experimentou isso? A pessoa tem que levantar as duas mãos aqui. Quantas vezes nós agimos diante de alguma coisa e aí, em cima da nossa ação, os céus começam a se abrir sobre nós? E quantas vezes nós escutamos palavras maravilhosas a nosso respeito e nós ficamos na inércia e nada acontece? Quase sempre. Porque Deus espera com que você, tendo a introdução da redação, você construa o desenvolvimento da sua história, construa o desenvolvimento da sua vida, para que aí sim a conclusão seja extraordinária, seja sobrenatural. Mas eu preciso desenvolver aquilo que foi me dado. E é isso que é interessante, que algumas pessoas não conseguem viver até os dias de hoje palavra profética. A palavra profética me foi entregue, então, pronto, é só ficar sentado aqui esperando acontecer. E não é isso. Na verdade, a palavra profética é a introdução de uma linda redação que vai ser escrita. Mas vai ser escrito o quê? Em cima de atitudes, decisões e fé. E aí, quando nós agimos dessa forma, as coisas acontecem. E esse profeta estava exatamente escrevendo a história da sua vida. Ele era um verdadeiro homem de Deus. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não. E assim foi. Ele chega diante do rei, entrega o recado com veemência, com ousadia. O rei fica nervoso e na mesma hora, estende a mão e faz o quê? Pega ele agora, acaba com esse homem. Quem é ele? Só que quando ele estende a mão na direção do homem de Deus, o que acontece?
Se um homem é homem de Deus, a Bíblia fala que ele cuida dele como se fosse o quê? A menina dos olhos. E o que se chama menina dos olhos, para quem é mais estudado aí? Hã? O que é a pupila dos olhos? Ou que a pupila, dê spoiler. Eu quase ri e vou café para tudo que é lado aqui, ia ter que editar. Pupila. Então é como se eu tentasse meter o dedo. O que acontece com o olho? Altamente. O olho se defende? O olho se defende? É o olho que se defende? Se eu tentar pegar agora um alfinete e enfiar no teu olho, o teu olho vai se defender? A tua mão vai se defender. O teu joelho, dependendo da tua expertise, vai se defender. Né? Alguns aqui, quando a pessoa se tocar, já está encaixado no armlock. Nessa igreja aqui, essa igreja aqui se movimenta bem no chão também. Então é só o olho que sai em defesa de tentar proteger? Não, o corpo inteiro sai em defesa. Porque se alguém tentar te cegar, o teu corpo inteiro vai se defender. O cérebro vai dar o comando, se defende agora, todo mundo, o que você tem. Então você vai tentar sair em defesa daquilo que te é precioso. E assim o Senhor manda te dizer, não se resume pura e simplesmente na pálpebra tentando defender. O Todo-Poderoso move o universo a teu favor. Quando tentam tocar num ungido do Senhor, Ele move tudo ao seu favor, não se preocupe. Não tente falar, eu quero fazer minha autodefesa aqui, porque... Não, amigo, não se preocupa. O Senhor vai te defender, Ele é contigo. Ele é a sua justiça. General de batalhas, Ele sabe exatamente o que fazer. Amém? Pois bem, só que, diante dessa situação, o homem de Deus, vendo o que aconteceu com o rei, o que ele fala? Bem feito? Hashtag eu disse que ia acontecer? Bateu uma foto da mão mirrada do rei? Aqui, ó, para você ver, não mexe comigo não, né? Sapateou naquelas músicas que tem que ter umas macumba gospel aí, meu amigo, sobre o caixão do teu irmão, você vai pisar. Tem uma música aí que é sinistra, né, meu? Tu olha assim, que é isso, meu amigo? Música de maldição gospel. Quem conhece aí música de maldição gospel? Tem uma música aí que é bravo, meu amigo, né? Você vai sentar na mesa e eles vão rastejar. Aí tu, caraca, que é isso, cara? Né? O que o homem de Deus faz? Porque homem e mulher de Deus perdoa. Homem e mulher de Deus dão uma segunda chance. Entendeu? Tem coração. E exatamente isso ele faz. Ele pede ao Senhor por aquela vida. Mas o que ele pediu? Preste bem, o que o texto fala que o rei pediu? A Bíblia fala que duas coisas aconteceram, não foi? Quais foram as duas coisas? Fala alto aí que a gravação pega vocês. Quais foram as duas coisas que aconteceu com ele? Ele esticou, e aí na sequência o que aconteceu? A mão ressecou, definhou. E a segunda coisa? E a segunda coisa? Endureceu o braço. O que o rei pediu então de volta? Para orar por ele pelo quê? Está escrito no texto. Para que ele conseguisse o quê? Olha o tamanho da fé do rei. Ele sabia que tinha feito... Gostou aí? Gostou, pastor? Tá? Gostou dessa? Ficou boa? Vai passar? Ela é editora, né? Tem que saber, né? Passou então o pi, né? Beleza. Ele sabia o que tinha feito. Então, o que ele queria? Pô, pelo menos que eu fique com a mão mirrada, mas pelo menos que eu consiga voltar a articular. Então, homem de Deus, ora por mim para pelo menos voltar a articular. Só que ele fez o quê? A oração foi completa. E o que Deus fez? Deus atendeu e fez um milagre fantástico naquela vida. Não só voltou, mas a mão voltou ao normal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começar a clamar por aquela situação, que você primeiramente perdoar, e você decidir clamar, Deus vai fazer mais até do que você imagina. Sabe por quê? Porque Deus ama nos surpreender. Deus ama nos surpreender. Senhor, aquela pessoa está desempregada, ela fez besteira, ela se arrependeu, restaura o emprego, aí Deus vai dar um emprego melhor ainda. Tu, caramba, que maneiro. Porque Ele ama nos surpreender.
E quando um homem e uma mulher de Deus clamam, as coisas acontecem. Uau, glória a Deus. Só que em meio a tudo isso, o rei vai e faz uma grande oferta para ele. E essa é a primeira questão que eu quero chamar a tua atenção. Muito cuidado com as ofertas que te fazem. Às vezes elas estão cheias de boa vontade, mas elas vão te levar para um caminho de morte, para um caminho de perdição. Caramba, mas essa parada aqui parece muito boa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado que o inferno trabalha exatamente assim, te oferecendo flores, rosas. Só que quando você pega, ele não te conta que existem muitos espinhos. Só que esse homem era homem de Deus. E aí, quando o rei faz uma grande oferta para ele, o que ele fala? Rei, estou felizão, já vi milagre, entreguei recado, a minha paga está feita. Porém, quando Deus mandou eu vir até aqui, ele deu um recado muito claro e muito sério. Que eu precisava viver a experiência que eu estou vivendo no meu desenvolvimento, mas na conclusão não pode ter informações novas. Então não entra aqui e por conta disso, o homem de Deus foi até o palácio e ganhou um burro cheio de tesouros e voltou rico de lá. Tinha isso no desenvolvimento? Tinha isso na introdução de Deus? Então por que você vai colocar? Está entendendo? Vai perder ponto. No concurso, vai perder a vaga. E no mundo espiritual, você pode perder o quê? Você pode perder a vida. E aí ele vai com determinação, e eu fico imaginando, caramba, isso aqui podia resolver meus problemas, aquela caixa econômica que está no meu pescoço, embora agora com esse presente do rei aqui, ó. Eita, mistério, hein? Aleluia. Glória a Deus. Ai, gente, Deus fala, meu amigo. Aquela prestação do carro, ó. Ai, chega até a suar só de imaginar, ó. Aquela prestação do carro indo embora e ainda dá para trocar por outro, hein? Ah, mistério. Aquele 2015 vai virar 2018, hein? Vocês têm que ser mais humildes. Só porque você anda de carro zero, não pode trocar 3 anos melhor o carro. Tem um paz no quarto. Aqui tu vê que ninguém deu amém, né, Cátia? Ficou todo mundo assim, 15 para 18? Não. O negócio é, eu quero mais. Superar, porra. Eu tenho escada no elevador, né? O fato é, ele não negociou. E aquele homem de Deus foi embora do palácio. História fantástica essa, né? Só que ela não termina aí. Volta no texto. Olha o que acontece na sequência. Em Betel, morava... Como é que está a tua tradução aí? Olha para a tua tradução. Na tua tradução está profeta velho. Aqui está, morava um velho profeta. Um profeta já idoso. 3 traduções diferentes. E os seus filhos vieram lhe contar tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhes contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então, o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele se foi? E eles foram, mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. O que estava lá na introdução, no retorno dele? Não volte pelo mesmo caminho. Então ele estava onde? Porque, a lógica era ele ter o quê? Ele veio por aqui e voltou por aqui. Só que o profeta, calma aí, ele voltou por onde? Voltou por lá. Então, beleza, vou. Aí o que ele vai? Ele disse aos seus filhos, ponham, né, a sela no jumento, e eles assim o fizeram. E então ele foi atrás do homem de Deus, e achando ele sentado debaixo de um carvalho, perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu, sou eu mesmo. Então, o velho profeta lhe disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso comer e nem beber nada com você neste lugar. E aí vem a grande reflexão. Quem estava conversando com esse homem de Deus? Quem estava conversando com ele, teoricamente, era outro homem de Deus.
Só que esse outro homem de Deus tinha por que característica em detrimento a ele? Porque se a Bíblia escreve isso, era, né, a interpretação do texto. E você que é concurseiro já entendeu isso. Hã? Era idoso. E o outro? Mais novo que ele. Fato. Logo, como na cultura hebraica, né, como na cultura oriental até os dias de hoje, os idosos têm um grande respeito em detrimento aos mais jovens. Perfeito? Então, o que ele faz? Ele lança a mão disso, né? E o profeta velho respondeu: também sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então essa é uma reflexão que eu preciso dar uma pausa no texto e chamar você a estar comigo. Existem momentos que a vaidade e o ego falam mais alto do que a espiritualidade. Alguém já teve essa experiência na vida? Alguém já teve essa experiência? Alguém que era homem e mulher de Deus, mas permitiu que as emoções falassem mais alto do que a palavra do Senhor? Pergunta 2, essa pessoa deixou de ser homem e mulher de Deus por causa desse equívoco que teve? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia fala uma coisa muito interessante que traz uma explicação quanto a isso. Qual é? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Traduzindo, pode ser que eu esteja num dia ruim, pode ser que eu esteja... Vou dar um exemplo aqui. De repente alguém chega e fala, pô, vamos supor assim que eu fosse, sei lá, de um time aí do Rio de Janeiro que teve bombando nos últimos tempos, né? Eu não gosto de botar de nomes porque, né, podem magoar pessoas, a gente não tem esse objetivo. Mas tinha um time lá que todo mundo falava, esse time aqui é o time, nunca teve nada tão fantástico nessa década como esse time. Não ri, irmão, isso é deboche, isso não é de Deus, não ri. Né? O irmão está rindo ali, quase cai de tanto rir. Né? Respira, mantenha calma, né? Sustenta, só para não constar, ele é vascaíno, então ele está, tipo assim, tendo um momento de prazer, né? Eu sei que, mas mantém, sustenta aí que, né? Então o que acontece? Todos olhavam para esse time e falam, aí de repente um homem de Deus fala assim, não, é isso mesmo e tal. E de repente esse homem de Deus, empolgado com uma larga vantagem de pontos que esse time sobre todos os demais, o que esse homem de Deus pode ter proclamado? Esse time vai ser campeão esse ano. Até deu chiado no microfone. Até trocar de microfone para falar desse time aí, ó. Aleluia. Estragou o microfone falar desse time aí, cara. Meu Deus, misericórdia. Então o que acontece? Ele é homem de Deus. E ele falou que o time ia ser campeão, e ele falou para todo mundo que Deus mostrou para ele que ele já estava vendo o título, viu a taça, viu o ônibus com o time, e ele estava junto. O que aconteceu com as emoções dele? As emoções dele falaram mais alto porque diante de tudo que estava diante dos seus olhos, tudo indicava que era aquilo. Amém ou não amém? Então, diante de tudo que parecia, ele pode ter deixado as suas emoções se envolverem nisso. Mas ele deixou de ser homem de Deus porque aconteceu uma coisa que ninguém imaginava, nem no céu, nem na terra, nem nos anjos. Eu acho que nem os anjos conseguiram entender o que aconteceu com aquele time, né? Não consegue, ninguém entende, não dá para entender não, né? Inclusive, eu falei uma coisa séria, né, que eu estava preocupado com o sistema de saúde por causa disso, porque a torcida desse time é muito idosa, né? Então, eu estava preocupado com os velhinhos que torcem para esse time de ter problema de coração. Comentei isso tudo, estava preocupado, né? Vocês estão pensando que eu estou falando sério, eu comentei isso, eu fiquei preocupado mesmo, né? Inclusive, isso é tão sinistro que eu tentei falar com um tio dela, que é homem de Deus, e eu chamei ele para conversar essa semana e não me respondeu. Aí eu tive que escrever, eu não vou falar de futebol. Aí ele é shalom, varão. Ele respondeu assim, porque ele pensa, como é que faz, né? Como é que mexe com as emoções da pessoa, né? Tio, não sei o que, é shalom, e um monte de pergunta para ele, e disse, silêncio rádio. Aí eu, entendi, tio, eu não vou falar de futebol. Eu nem gravei, eu escrevi. Aí ficou tudo azul. Coincidência, foi coincidência.
Então, essa é a reflexão que eu trago, mas é uma reflexão simples, para a gente sorrir um pouco. Mas existem outras que não são nada engraçadas. Porque, às vezes, as pessoas, em meio às suas emoções, acabam falando coisas que não devem. Você já viu isso, pastor? Eu já vi isso. Eu já vi gente chegando e falando, Deus está me mostrando que não é para você casar com fulana. Ou é para você casar com Beltrano. E uma vez eu lembro que eu cheguei a falar, né, quando eu era pastor, fui pastor de jovens muitos anos, e eu lembro que um jovem chegou e falou assim, poxa, eu falei assim, muito pertinente, perfeito. Não estou duvidando da profecia, mas vamos pensar friamente. Você está fazendo faculdade de não sei o quê. A faculdade, o salário médio inicial de quem trabalha nisso é 10 mil reais, perfeito. Ok, você está numa igreja que é classe média baixa, as pessoas ganham de 2, 3 salários. E aí a pessoa que falou isso é tia da menina. Que está morando na boca da comunidade. Naquele CEP que nem seguradora aceita segurar teu carro. Mas nem precisa, porque não tem roubo lá, né? Mas a seguradora ela aceita. E aí ela olha para você e fala, isso que eu estou vendo, hein? Ô mistério, que você é o varão certo para me... Será que essa palavra está pura, vindo do céu? Ou será que ela está envolta em emoções? E é isso que a gente precisa entender, ter maturidade. Para saber que, por mais que essa pessoa tenha falado isso, e eu trouxe esse contraponto para essa pessoa, eu não descaracterizei o profeta. Eu só falei, será que neste momento, de toda a carreira dessa pessoa que eu homologo, será que agora ela não está imbuída de emoções? Será que vocês se amam tanto assim? Ou será que vocês estão entrando num jugo desigual? Porque, deixa eu explicar para vocês, algumas pessoas confundem o jugo desigual pensando que é somente o casamento entre pessoas da igreja com pessoas fora da igreja. Mas deixa eu te falar que vai um pouco além disso, tá? Não estou... Fique bem claro. Isso para mim é jugo desigual. Ponto. Porém, ponto não parar, continua ativo. E eu continuo te dizendo, às vezes você quer ser atendente de loja ganhando salário mínimo e a pessoa quer ser astronauta. E há uma grande chance disso virar um jugo desigual e virar um grande problema no casamento. Dessa pessoa, uma pessoa ter sonho de ser pastor e você nunca foi num ciclo de oração, nem na escola dominical. Escola dominical para você é o versículo do dia que você recebe na internet quando outra pessoa posta. Aquilo ali é teu alimento. Eu acho que isso vai dar tilt ali na frente. Então, isso também se caracteriza, ao meu ver, como um jugo desigual. Então, você que é jovem, você que é solteiro, reflita sobre isso. Eu estou casando, eu estou buscando me apessoar com uma pessoa que tem a mesma fé que eu, que pensa as mesmas coisas que eu, que comunga dos mesmos pensamentos que eu, ou você está só focado no número do sutiã? Menina, está focado só onde ele corta o cabelo. Então casa com o barbeiro dele, pô. Se ele corta o cabelo, se ele tem um cabelinho na régua, vai lá e dá um lance, ora pelo barbeiro dele, porque é o barbeiro que faz o cabelo ficar assim. Essa eu nunca tinha, essa é inédita, essa piada eu nunca tinha feito, não. Anota aí que é nova. Amém, igreja? Então a gente está falando agora nesse momento na história de 2 homens de Deus. E um já tinha recebido a introdução, já estava concluindo. Eu posso até dizer que ele concluiu o desenvolvimento e só estava fazendo o quê? A conclusão, que era o retorno para casa. Só que no meio da conclusão dele apareceu o quê? Um novo detalhe. Um outro homem de Deus, mais experiente que ele, que isso já trouxe um peso para ele, falando o quê? Deus me trouxe um anjo veio aqui e me trouxe uma outra revelação. E é tão interessante que a Bíblia explica a Bíblia. Porque quando a gente sai desse livro e vai num outro livro da Bíblia, um homem de Deus, um grande homem de Deus fala, mesmo que do céu venha um anjo e te pregue um outro evangelho, ele é anátema. Estou todo arrepiado. Olha que lindo isso.
E aí eu preciso dizer um outro versículo, que vocês pecam porque não conhecem as Escrituras. Mas eu glorifico e exalto ao nome do Senhor, que em 2023 foi um ano de mudança em história acadêmica dessa igreja, onde praticamente todos ou leram toda a Bíblia, ou estão andando em direção para concluir. Traduzindo. E o mais lindo ainda, vê agora, que aqueles que leram toda, a maior parte, já recomeçou de novo, porque gostou. E deixa eu dizer uma coisa para você, você vai descobrir coisas que estavam ocultas dentro da palavra nesse novo ano, que você nem imagina. O Espírito vai ministrar, vai ter texto que você vai ler e falar assim, cara, eu passei por aqui e eu não tinha visto. Porque é assim que acontece, a Bíblia é viva. Ela é viva e ela é eficaz, é a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda, pastor? Não tenho a mínima ideia, cara. Eu já perdi a conta já faz alguns anos. Eu estava em 8, 9, sei lá, aí eu perdi a conta. Dali para... 8, 9 foi quando? Há uns 15 anos atrás. Eu perdi a conta já. Aí você pergunta, você talvez tenha lido 20 vezes? Talvez eu tenha lido 20 vezes em 30 anos. Estou fraco. Não deu uma vez por ano. E pasme, às vezes eu pego o texto e falo, caraca, que maneiro isso aqui. Onde estava isso aqui que eu não tinha visto, cara? Se eu já li mais de 10 vezes, me surpreendo, eu imagino o que você vai passar agora na segunda vez que você está lendo. Então eu te motivo, em nome de Jesus, continue lendo a Bíblia. Porque quando vier algum profeta velho trazendo alguma coisa que é anátema, você não vai cair. Ah, não, mas... E aí eu passei por uma experiência recente, alguém chegou e falou assim, pastor, eu ouvi um debate no rádio, eu falei, continue. E no debate... foi dito isso. Porém, eu já vi o senhor dizer aquilo desse tema. O que o senhor diz? Aí eu falei, se quiser eu digo. Tem um detalhe, pastor. Eu falei, qual? Tinham 3 pastores na mesa e os 3 foram contra o que você disse. Eu falei, perfeito. Então, se fosse numérica, se fosse futebol, questão de pontos, eu tinha perdido, que eram 3 votos a 1. Mas eu não falei da minha cabeça, eu estou falando alicerçado na palavra. E o mais interessante, de que igreja eles eram? Fulano, a teologia tal, ele segue tal linha doutrinária, tal. Mas como assim? Não, porque a gente começar a entender o que a pessoa está falando, a gente tem que ter um pouquinho mais de bagagem. E aí a gente vai em outro versículo. Qual é? Não impõe as mãos precipitadamente sobre uma pessoa que não seja muito jovem. Para o quê? Não se confundir, não se iludir, não se empolgar com o que está vivendo aqui em cima. Porque às vezes você chega aqui, Deus te revela uma coisa e aquilo pode subir para a cabeça. Caramba, eu sou o cara, eu sou super-homem. Deus está me usando e aquilo de repente é o começo da sua queda. Então a palavra fala, não seja precipitado em impor as mãos. Escolhe, analisa, veja bem, né? Coma 1 quilo de sal com a pessoa, tenha um pouco mais de experiência, ministre um pouco mais. E aí sim, faça com que o ministério dessa pessoa seja real, seja profícuo. Algumas pessoas chegam, e eu já vi muito isso, talvez você já tenha ouvido isso, hein? Pastor, eu vou trocar de igreja. Por quê? Porque nessa igreja meu ministério está sendo afundado. Quem já ouviu isso? Aqui não, né? Aqui não. Você mais vê isso aí fora. Não, eu tenho que trocar porque aqui meu ministério não está sendo reconhecido. Aí normalmente eu converso. Vamos lá, fale sobre o seu ministério. Eu já ouvi algumas vezes. Fale sobre o seu ministério. Não, que eu tenho chamado para ser líder de jovens. Perfeito. Você está nas saídas dos jovens? 50% eu vou. Legal. Você... Consagração dos jovens sábado de manhã, você vai todas? Não, é porque sábado de manhã eu jogo meu futebol. Aí você sabe como é que é, né? Um campeonato que eu estou disputando, foi difícil conseguir vaga no time titular. Sei. E qual é o teu nível de envolvimento naquilo que você fala que é teu chamado ministerial? Agora, uma outra igreja está querendo comprar teu passe, jogando rede na igreja do outro, dizendo que se você for para lá, vai fazer, você vai acontecer, é isso? Na verdade, eu conversei com o pai, eu já sei a história, essa história eu já vi diversas vezes nesses 30 anos. Gente que não tem capacidade de ganhar vidas, então faz o quê? Pesca no aquário dos outros. Alguém aqui já viu isso? Já viveu isso? Já viu um monte. Não, na minha igreja vai ter um curso, eu quero que chamar você de outras igrejas para vir no meu curso. O que é aquilo? Pescaria no aquário dos outros. É verdade, estou sendo sincero. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece, meu presbítero? Acontece ou não acontece?
A irmã que é filha de pastor. Acontece ou não acontece? Pouco ou muito? Muito. É gente que parou, perdeu a capacidade de conquistar. E aí começa o quê? Trazer floreio. Mas esse floreio é para quê? Para conquistar pessoas que já foram sedimentadas, transformadas, curadas. Aí fica fácil. Não, vem para cá que eu vou te dar um coquetel, não sei o quê, eu vou te dar um curso X, um curso Y, tal. Desculpa se eu estou te magoando, você que está na internet aí, mas eu preciso dizer, eu não queria. Desculpa se eu estou revelando o golpe, mas é um golpe evangélico. Triste isso. Triste. Eu tenho 2 amigos, né, inclusive amigos do Kleber também, que eu vejo aqueles homens desenvolvendo muito no meu ministério. Seria um grande apoio. Muitos atos aqui. Eles são subutilizados? São subutilizados. Mas por que o pastor dele não tem visão? Não, porque eles são de uma igreja gigantesca. Então a igreja é tão grande que eles que têm um grande chamado, eles fazem um pouquinho ali, eles estão colaborando. Perfeito. Mas se ele já tivesse me dado autorização, eu teria ido aonde? No pastor dele, conversar com ele. Olha só, deixa fulano passar aqui, atravessar a Macedônia para nos ajudar. Eu não chegaria para eles de forma alguma e falaria, não, vão para lá, que você faz, que aconteça, que eu te dou uma ajuda no combustível, de forma alguma. Eu teria conversa com o líder dele. Você tem 50 diáconos, você pode deixar um diácono, cede ele para mim 8 meses, um ano. Ele pode até continuar dando dízimo aí, porque eu não quero dinheiro não, eu quero só ajuda para trabalhar. E normalmente quando você faz... Deixa eu calar a boca. Estou falando demais, cara. Acabou o café, eu comecei a falar demais aqui. Deixa eu continuar. Amém, igreja? O fato é, aquele homem estava já na conclusão da sua história, uma história linda. Mas chegou o quê? Um outro homem de Deus. Um outro profeta. Que só queria mostrar o quê? Que estava mais ungido que ele. Que queria mostrar que tinha expertise. Eu vou até te dizer que talvez queria até estar na presença dele. O outro profeta queria mal dele? Não. Queria matar ele? Não. Talvez ele estivesse se sentindo sozinho na solidão da idade. Tenta olhar a coisa pelo outro lado, pelo outro prisma. Pô, estou me sentindo tão sozinho. Pô, tem um outro homem de Deus na cidade. Pô, cara, eu queria sentar com ele, conversar um pouco, orar um pouco com ele. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as estratégias que a gente adota para alcançar os fins. O que o profeta fez? O profeta jovem foi e obedeceu o que o profeta velho falou. E a história termina. Voltando para a palavra. Que ele voltou como profeta velho e comeu e bebeu na casa dele. Versículo 20 agora. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Guarde esses textos assim, porque são interpretativos. Eu podia botar outra tradução, né? O profeta idoso, mas não. Assim é bom que o pessoal vá estudando português e interpretação. Por que a palavra do Senhor veio a ele? Porque ele era homem de Deus. Pô, mas ele acabou de mentir. Como eu disse, as coisas... as coisas não se justificam dos meios lá, porque eu errei a primeira vez. Eu estou tentando lembrar qual é o certo. Depois edita aí. Os fins não justificam os meios. Pronto, é isso aí. Essa parada aí mesmo. Entendeu? Edição. Ele deu uma vacilada? Deu. Por que ele deu? Como eu disse, talvez pela velhice, talvez pela solidão, talvez para mostrar que também ele era homem de Deus, para poder mostrar que também, vem um cara lá de outra cidade, eu sou homem de Deus aqui, eu quero pregar em cima do que foi pregado. Meu amigo. Só que na sequência, ele voltou a ser homem de Deus e entregou o que Deus mandou. Só que o que Deus mandou aqui? E ele gritou para o outro homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, havia lhe ordenado. Meu Deus. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde eu havia ordenado para você, não devia fazer isso. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está começando muito bem a história. A redação começa de uma forma extraordinária. O desenvolvimento está lindo. Está tocando o 10.
Falta só um detalhe. Falta só um pouquinho. E a Bíblia fala, falta só um poucochinho de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. Falta só um pouco para a sua vitória ser alcançada. Falta só um pouco para você alcançar o teu 10. Falta só um pouco. Mas em nome de Jesus, essa noite, o Espírito de Deus me traz aqui para falar para você, cuidado com as distrações. Cuidado com até coisas bonitas que estão se apresentando diante de você. Cuidado até com algumas palavras pastorais que estão vindo a você. Porque não é todo mundo que sobe no púlpito que é homem de Deus. Tem muito teólogo subindo no púlpito. De outras igrejas. Porque aqui é tão lindo que Deus falou, se tentar aqui eu não deixo. E se continuar, eu tiro. Então eu fico muito tranquilo nessa igreja, porque o próprio Deus, já usando o profeta, falou, aqui é lugar santo. Aqui não é lugar para qualquer um. Então eu me sinto muito tranquilo de vindo nesse altar te falar, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado que nem toda teologia que está sendo pregada ela é bíblica. Nem tudo que está saindo dos altares vem do céu. É muito triste para mim, como homem de Deus, vir aqui te dizer isso, mas é uma verdade e eu preciso te alertar. Muito cuidado. Pastor, eu vi um negócio, foi muito interessante isso aqui. 3 pastores confirmaram. Mas eles confirmaram por quê? Porque a linha teológica da rádio diz aquilo. E se eles forem contra, eles perdem o lugar e perdem o dinheiro do salário que eles estão ganhando? Ah, pastor, salário é? Ih, pensei que era voluntário. Ah, ups, deixa para lá, edita depois. Porque tem 50 na fila para ser debatedor, para poder mostrar o nome e aumentar a sua igreja? Então, se falar assim, fala que isso aqui é preto. É preto? O fundamento é o versículo tal. De onde? Ah, está lá em Nicodemos 25. Tem. E aleluia, glória, amém, amém. Nem se tocou o que o cara está falando. Em nome de Jesus, vigie, cuidado com o que você está ouvindo. Filtra. Sabe, eu quero terminar essa noite te chamando a seguinte reflexão. Uma pessoa que eu amo muito estava conversando comigo esses dias e estava falando sobre aquela viúva, aquela mulher que tinha perdido o filho, nesse momento ainda não viúva. E ela chega para o seu marido e manda preparar a jumenta porque ele precisava ir até o homem de Deus. E quando o marido chega para ela e fala, sua amiga, o que está pegando? O que está vendo? Mas o que ela fala para o marido? Está tudo bem. Ou em outra tradução, vai tudo bem. Esquenta não, marido. Segue o barco aí, continua firme, você está trabalhando aí, eu vou resolver essa situação. É uma coisa boba, mas eu preciso ir agora no nome de Deus. Eu não tenho que ir amanhã. Tem que ser agora. E aí, quando ela vai chegando ao pé do monte, o profeta olha do monte e fala para o servo dele, desce lá e vê o que está acontecendo. Pergunta como é que está a família, pergunta como é... Já pergunta de antemão, já faz lá uma entrevista para saber o que está acontecendo. Porque o homem que andava com o homem de Deus era o quê? Aprendiz de homem de Deus, concorda comigo? Não é isso? Vai lá que de repente você já plota, você já estende a mão, já resolve o problema e está tudo bem. Porque essa é uma grande questão de uma igreja saudável. Você delega, você unge pessoas, você ensina pessoas a buscarem a face do Senhor. Você não é o centro de tudo. Eu agradeço essa igreja porque tem homens e mulheres de Deus que se movem, que têm experiências extraordinárias do mundo espiritual. Eu fico muito feliz com isso. Eu me sinto muito confortável. Tanto que eu estava viajando e eu estava em paz, porque eu sabia que se revezariam homens e mulheres nessa igreja. Não seria heresia sendo pregada no altar. São pessoas que têm fundamentação teológica. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Uau! Mas aquela mulher, quando chega diante do servo, faz o quê? Vai, tudo bem, quero falar com o profeta. Ela sabia o que ela queria. E ela sabia quem podia resolver o problema dela. Sabe qual é o grande problema dos dias de hoje? As pessoas querem pagar o psicólogo, querem pagar o psiquiatra, procurar um analista, o terapeuta holístico, mas elas não querem procurar o pastor.
Sabe por quê? Porque de repente ela chega e fala assim, esse analista é freudiano ou junguiano? Porque um vai falar isso aqui, é isso, não, isso aqui eu não quero ouvir não. Ah, esse aqui fala isso aqui então é o que eu quero ouvir. Não, esse psiquiatra aqui é famoso por passar remédio, então eu estou a fim de me chafurdar no remédio. Não, esse aqui holístico vai botar aqui um cristal no meu umbigo e aí, essa parada que eu quero. Eu não quero ouvir nada, a não ser ele ficar fazendo. É só indução. Quero ouvir nada, só indução. E musiquinha instrumental tocada no bambu no fundo. Flautinha, né? Flautinha do Peter Pan tocando, né? Vai ter no inferno aquilo ali, vai ter pipa. É só o que eu quero. É só para dizer que eu saí de casa e fui um lugar procurar uma solução. Mas se você procura um homem de Deus, o que acontece? Você pode ouvir o que você não quer. E se você levantar a mão, tua mão ainda pode sair mirrada. Eita, eu vou brincar disso? Não. Eu vou em outro lugar. Ah, já sei. Eu vou na nossa co-irmã, na igreja católica, que aí o padre vai no confessionário, tem um negócio de madeira no meio do caminho. Porque eu vou falando um negócio no ouvido dele que ele não vai conseguir voar no meu pescoço, que tem um negócio de madeira no meio do caminho, então, né, tô bem lá. Deus abençoe a vida dos padres que estão fazendo um trabalho excelente, tentando levar pessoas a Cristo. Eles consigam, em nome de Jesus. O fato é, se você tem um problema realmente, procura um homem ou uma mulher de Deus, que eles vão te ajudar a transformar a história da tua vida. Essa história, infelizmente, não acabou bem. Ele voltando para casa, um leão pulou no meio da estrada e o matou. E o mais interessante é que o leão matou. Leão mata para quê? Leão mata para comer. Mas a Bíblia fala que aconteceu com ele, o que com o leão? Versículo 25. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então eles foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava o que tinha acontecido. Sabe, agora eu quero dizer uma outra coisa para você, para a gente poder fechar. O que coube esse profeta velho fazer? O que coube? Ele foi lá, lançar a mão no corpo, para poder enterrar. Que em nome de Jesus você tenha responsabilidade com o que você está entregando. Homens de Deus, diáconos, cuidado com o que vocês entregam. Pastores, cuidado. Nós temos que ter responsabilidade sobre o que entregamos. Não, Deus mandou, ele entregou. Não. Quem foi o carteiro? Então entendam uma coisa. Quando eu entrego, eu tenho meu CPF anotado naquela nota fiscal ali. Quem emitiu a nota? Fui eu. Então, não estou dizendo para vocês terem medo de entregar o que Deus mandou. Não é isso. Pastor, fiquei com medo. Não é para ter medo. O que eu quero te dizer é para você ter seriedade, sobriedade e responsabilidade. Maneiro isso aí. Deus me mostrou, entrega. Deus falou, entrega. Eu senti, faz contraprova. Senhor, é isso mesmo? Me dá um sinal que é isso mesmo. Ele vai dar. Se ele deu para Gideão, por que não vai dar para você? Porque a Bíblia fala que ele só não entrega quem não tem fé para ouvir. Se você buscar com fé, ele vai responder. Não tenha dúvida disso. Da mesma forma que ele falou a primeira, ele vai falar a segunda. A terceira. Então, em nome de Jesus, eu estou sentindo que é muito isso. Se você está numa sensibilidade, se você está numa busca, se você está num entendimento espiritual, que você possa chegar de imediato e entregar, faça isso. Pô, pastor, eu não estou acostumado com isso, não. Eu não estou entendendo bem. Quantas pessoas já me procuraram e falaram assim, pastor, aconteceu isso, eu tive isso de intuição.
Teve horas do Espírito Santo falar assim, manda ela entregar agora, porque se é agora, para ontem, já está atrasado, vai lá, levanta agora e entrega. Teve outras que eu cheguei e falei assim, eu vou orar sobre isso. Vou pedir confirmação então, pede confirmação que eu peço também. Ficou meio nebuloso para mim. E teve situações do Espírito Santo falar no meu coração, eu entreguei isso para ela orar por isso. Não é para falar para a pessoa. E aí vem mais um aprendizado para vocês, hein? Às vezes Deus está te mostrando para você orar. Às vezes Ele está mandando você entregar. Não confunda uma coisa com a outra. Perfeito? Se é para entregar, tenha coragem de entregar. Se é para só orar, Senhor, é para entregar para orar. Ele vai te responder. Tenha certeza disso. E Deus vai te usar e vai potencializar seu ministério de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Amém? Eu glorifico o nome do Senhor. Porque às vezes o erro é bem convincente, mas se a gente estiver buscando a presença e a face do Senhor, a gente não vai cair nele. E por fim, aquele profeta velho fez o que fez. Quem colheu a consequência? Quem colheu a consequência? Foi o jovem. Quem morreu? Foi o jovem. O que coube a ele? Enterrar. E aí eu saio agora da vertente pastoral e vou até na psicológica. Por que ele fez isso? Consciência, culpa. Quantas vezes nós não fazemos burrada na nossa vida que a culpa fica martelando na nossa cabeça? Caramba. Ele podia fazer voltar atrás a vida? O mínimo que ele podia é o quê? Dar dignidade àquele homem. Porque era indigno o corpo ficar jogado pela tradição. Então o mínimo que ele podia era o quê? Ir lá pegar aquele corpo. Ficar impuro porque pegou em cadáver. Dar um enterro de dignidade. Mas no fundo do fundo, no resto da sua vida, ele ia carregar com ele o quê? Ele ia carregar o quê com ele? A culpa. Mas eu glorifico e exalto ao nome do Senhor. Porque a Bíblia fala, Lamentações de Jeremias 3, 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Talvez Satanás esteja te acusando por erros do passado, por em alguns momentos você ter mentido como esse profeta velho, e tenha dito, você não tem mais direito de profetizar. Talvez ele tenha dito, você não tem mais direito de subir no altar, você não tem mais direito de cantar, porque você errou e você sabe, e ele faz questão de te lembrar sempre que possível. Quando você bota o capacete da salvação, as setas não entram, mas é só você tirar um pouco para, lavar a cabeça, almoçar, vou almoçar, vou aliviar o capacete, as setas já vêm contra a tua mente. Não é isso que acontece? Eu estou falando besteira. E aí começa a vir as lembranças do, poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se. Mas o Senhor, da mesma forma, sabendo disso, te dá um escape. E eu quero profetizar, lembre-se que o Senhor é misericordioso. Mas, pastor, é só eu esperar então? Não. Anda em direção a Ele. Volta a exercer o teu ministério. Que aí, com certeza, Ele vai ser contigo. Volta a profetizar. Volta a cantar. Volta a pregar. Volta a ensinar. Porque grandes são as misericórdias que se renovam sobre a sua vida. E, com certeza, Ele vai ser contigo. E eu vou dizer mais. A palavra de Deus me garante. Estende a mão aí. Que eu vou profetizar sobre você. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.